E aí, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui de novo para fazer uma reflexão com vocês. Olha, dias atrás eu coloquei aqui um vídeo com a minha opinião política e tal. Vi que várias pessoas se manifestaram, conversaram comigo e, inclusive, analisei que outras pessoas também fizeram a mesma coisa colocando a sua exposição, tá? Vou até fazer um corte aqui, já vou tirar aquelas pessoas mais mal educadas, que ficam ofendendo os outros em si. E esses nem fazem parte da minha análise. Mas vamos analisar aqui quem efetivamente está colocando a sua opinião de forma mais respeitosa e está aberto ao diálogo, ouvir outras pessoas. E a questão é a seguinte, vem cá, será que a gente tem discutido, debatido esses assuntos mais complexos, assim, mais complexos, né, mais, como é que eu vou dizer, polêmicos do jeito que deveria ser, racional? Vamos supor, se a gente entra numa discussão sobre qual time de futebol seria melhor, e aí estou partindo da premissa que isso é uma coisa completamente irracional. Às vezes a gente escolhe o nosso time de acordo com aquilo que a gente foi ofertado na juventude, na infância, né? Simples assim, se o pai ou a mãe da gente falou que o time era melhor, nos levava no estádio, a gente vira aquele time de futebol. E aquilo irracionalmente vai fazendo parte da nossa vida e chega um ponto que, por incrível que pareça, a gente chega a brigar com amigos e conhecidos, e alguns vão a vias de fato, né, por causa desse time. Se a gente parar para pensar qual o motivo que nos levou a torcer, qual o motivo que nos levou a amar determinada agremiação, determinadas cores e odiar a outra, é irracional, não faz sentido nenhum, não tem nenhum critério lógico, tá? Agora vamos transmudar isso para a política. Será que não é assim que algumas pessoas estão fazendo e estão agindo também? Olha, me parece que sim. É uma irracionalidade tamanha chegar ao ponto de a pessoa já, por em algum motivo, ter tomado uma decisão e repetido aquela decisão durante um tempo, ela simplesmente não quer mais pôr em xeque e mudar alguns pontos, corrigir alguma rota, né? E o pior, entra numa discussão com outras pessoas sem o intuito claro de ouvir, né? Então, se eu vou discutir, eu tenho que estar com o peito aberto, o cérebro, a cabeça, a mente aberta, para escutar, processar o que a outra parte está falando e eventualmente cogitar de mudar de ideia ou arrefecer o meu ânimo ao menos, né? E eu vou além, outro ponto. Quem aqui já mudou de ideia porque recebeu uma crítica, inclusive ofensiva, de outra parte? Tipo, olha, eu vou votar para deputado em tal pessoa. Aí a outra parte, não, mas isso é um absurdo, você é um ladrão, e tu também é um ladrão, tu vota nele, esse é um corrupto, também é um corrupto. Aí eu, ouvindo isso tudo, disse assim, ah, é verdade, é mesmo, eu sou um ladrão corrupto. Ah, então eu vou mudar, porque tu tá me xingando aqui. Vejam, a irracionalidade disso não é assim que funciona, ninguém faz assim. Exatamente o contrário. Qual é a melhor forma de convencer alguém? É mostrar bons argumentos sendo educado. Por exemplo, olha, interessante teu ponto de vista. Pois é, eu não concordo. Mas veja, esse deputado talvez tenha uma conduta tal, e eu indico outra pessoa, vou votar noutra que faz tal coisa. E aí eu vou deixar no ar a minha posição e os meus argumentos. Se a pessoa vai mudar de ideia ou não, isso é problema dela, escapa completamente a minha ingerência. A nossa ingenuidade é achar que ofendendo a gente vai obrigar as outras pessoas a mudar de ideia. É o contrário. A pessoa se ofende, ela se fecha, ela não fica receptiva à nossa mensagem. E talvez ela não vá mudar aí mesmo, porque ela sequer vai prestar atenção no que a gente está falando, porque aquilo é ofensivo. Vejam, e é isso que muitas pessoas estão fazendo na política, especialmente agora nessa época. Então, o caminho é exatamente o contrário. Se eu respeito, sou agradável, falo palavras que chegam lá na pessoa, ela fica receptiva, ela vai refletir ao menos pelo que eu estou dizendo. Mas é desnecessário tentar fazer as pessoas mudar de ideia. Essa ideia de vir a voto, de vamos angariar, isso não existe. As pessoas vão colher, de acordo com sua visão do mundo, o cenário que está ao seu redor e vão tomar a sua decisão. E se a gente for para pensar no sentido mais filosófico, é uma tremenda falta de respeito querer mudar a opinião de alguém. É como se eu fosse o Messias, o mais inteligente do mundo, e tivesse a obrigação de fazer aquela pessoa mudar de ideia porque ela está errada. Ela não sabe nada, é um desavisado. Vejam, isso é altamente arrogante. Não é assim que funciona. Quem somos nós para doutrinar os outros? A gente tem que partir da premissa do respeito. Ou seja, posso sim falar minha opinião, fundamentar, mas se as outras pessoas vão concordar comigo, isso escapa da minha vontade. A concordância vai surgir na cabeça do outro, não na minha. Então eu tenho que ser agradável, gentil, com palavras agradáveis também, bem colocadas, que não vá ferir ninguém, para que talvez eu tenha uma chance de acessar
a mente daquela pessoa e ela cogitar de refletir, talvez parecido comigo ou não. Mas também isso não é obrigatório, essa diversidade é que vai fazer as coisas avançar, tá? Então eu acho que tá beirando a irracionalidade esse ponto, e as pessoas têm que parar com isso, larga a mão de tentar fazer os outros mudar de ideia ou virar voto. Não existe virar voto. Cada um vai votar de acordo com a sua consciência e com os seus elementos internos. Nós temos o quê? É que conviver com os outros. Aliás, pensa bem, se me incomoda o jeito que o meu vizinho vota, as convicções que ele tem político-partidárias, e aquilo chega a fazer que eu o trate diferente, seja ríspido, grosseiro, o problema é comigo, não é com ele, porque eu não estou respeitando a posição dele. Daqui a pouco eu vou achar que eu tenho o mesmo direito de fazer isso, porque ele escolheu comprar um carro vermelho e não azul. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito. Estou querendo dominar a conduta do outro, que escapa completamente a mim. Se Jesus Cristo, Deus, nos deu o livre-arbítrio e respeita profundamente a nossa liberdade de escolha, quem somos nós para não respeitar a liberdade de escolha dos outros e ofensivamente, às vezes até com violência, ainda que verbal, tentar fazer essa mudança para alinhar com o que a gente pensa que é o correto. E é importante a gente lembrar aqui, a gente tem que ter cuidado para afastar aquela ideia irracional e equivocada, na minha opinião, de que só é inteligente, só é certo, só é correto as coisas que convergem com o que eu penso. E não é assim. Há muita inteligência, há muito raciocínio positivo nas pessoas que divergem do que eu penso, porque eles têm um background, uma visão do mundo completamente diferente da minha. Tá? Essa diversidade é que faz as coisas avançar. E isso é o pilar básico da democracia. Se a gente não entende isso, a vida vai virar um inferno, porque a gente vai estar querendo sempre controlar o que os outros pensam e se afetando por isso. E nunca vai encontrar paz. Tá bem? Eu acho que vale a pena nessa sexta a gente dar uma refletida sobre isso. Não sei o que vocês acham. Se alguém quiser dar uma comentada, eu gosto bastante de ler. Valeu, abração!